Olá, gente. Já comecei o vídeo muito bem. Olá, gente. Vamos falar sobre maternidade. Um assunto aí que está sendo muito abordado ultimamente. Por que está sendo muito abordado ultimamente? Porque muitas mulheres tiveram filhos, muitas moças jovens tiveram filhos. Tem algum fenômeno da natureza que acontece que toda vez que tem uma catástrofe, tipo o caso da Covid, que levou milhões, milhares e milhares de pessoas embora, né? Que Deus, a natureza as tenha. Aí depois das catástrofes sempre vem esse bando de nenéns pra, sabe, parece que repor as pessoas que se foram. Porque, gente, depois da pandemia, né, nesses últimos meses, anos, muita mulher engravidou, inclusive eu. Eu era uma pessoa que eu achava que eu não podia engravidar, né? Tanto é que aí eu comecei a tomar um remédio pra tratar os meus ovários policísticos, né? Porque eu era uma pessoa que achava que eu não podia engravidar. E até eu engravidei, né? Minhas primas, a maioria delas engravidaram, então assim, muita gravidez. Então, por esse fato, o assunto maternidade está sendo muito abordado ultimamente no TikTok, YouTube, Facebook, em qualquer lugar você vê lá algum videozinho sobre maternidades. E esse aqui vai ser mais um que eu vou falar pra vocês de coisas que acontece com 98% das moças que teve filho, 98% delas passam por isso, exatamente por isso. E mais as mulheres, viu? Porque os caras, vixe, os caras estão de boas. Eles não têm encheção de saco. Quem leva é a mulher, sempre. Então, gente, vamos começar aí, né, com a fase do puerpério, né? Para quem não sabe, puerpério é o primeiro mês ali, né, que você teve seu filho, aí você vai ficar de puerpério aí por mais ou menos 40 dias, né? Que você fica ali, se for cesárea, você vai sofrer com os pontos, né? Vai ficar impossibilitada de fazer bastante coisa, né? Não pense que você vai sair da sala do parto e já vai, opa, virei estrelinha. Nem se for parto normal também tem seus perrengues, viu? E tem o ponto no parto normal também, lá se dilacerar lá embaixo, se rasgar lá embaixo, eles dão pontos em você. Então, assim, o puerpério é uma fase muito complicada, que mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso físico, né? A gente se sente estranha. É a fase que o leite vai começar a descer pro seu filho e é uma fase dolorida. Então, assim, o puerpério é a pior parte da maternidade, né? A maternidade tem lados bons? Tem vários lados bons, mas em toda a fase da vida do seu filho, você vai ter algum perrenguinho aí. Até a adolescência, até a vida adulta. Você vai ter algum perrengue com seu filho. Mas o puerpério, pra mim, eu considero a pior fase que existe. No meu caso, gente, o que aconteceu? Muita encheção de saco, muitos palpites, né? Quem me conhece sabe que eu fui do time que esperou a vacina do meu filho, né, para ele se vacinar aí contra o Covid. E eu fui desse time aí que esperou a vacina dele para poder liberar as visitas para as pessoas. E fizeram um inferno na minha vida por conta disso, né? Que assim, gente, quando você sai do puerpério, você assim, ainda mais se for gravidez de primeira viagem, mãe de primeira viagem, você não está acostumado com aquilo. Você tem que se tornar mãe de um dia para noite, porque assim que nasceu você já tem automaticamente que se tornar mãe, uma coisa que você nunca foi na vida, do dia para noite você tem que ser. É instintivo, acontece, dá certo. E assim, é muitas mudanças, os hormônios, gente, os hormônios estão gritando no seu corpo e é uma fase que você está pedindo socorro. Mas aí tem um monte de gente sem noção, sabe? Parente, colega, essas coisas que eles não entendem. Como não aconteceu com eles, como a vida deles está normal, eles acham que eles podem falar o que quiser pra você, que eles têm direito de fazer e falar o que quiser pra você. Eles acham que eles sabem mais do seu filho que você. Igual no caso, né, que eu esperei a vacininha do meu filho, teve gente que falou pra mim: "Ai, você está exagerando. Eu acho que ele já está muito velho pra você não liberar visita". A pessoa que achava o que eu deveria fazer com o meu filho, né? Tipo, ela que achava
Ela se achou no direito de falar o que eu deveria fazer, né, com a vida do meu filho. Eu que carreguei, eu que pari, né, é meu filho, então, assim, gente, é muito palpite, muita gente sem noção falando na sua cabeça, você tem que ficar assim, sabe? Você tem que tentar se esforçar ao máximo pra não surtar. Porque se você surtar, ainda é capaz de chegar alguém e falar: olha, tá surtada, né? Ela é louca. Porque é uma fase complicada, os nossos hormônios ficam ali, sabe, bagunçados e as pessoas falando na sua cabeça o que você deve fazer, como você deve fazer, por que você tá fazendo isso, por que você. Entendeu? Então, assim, isso vai acontecer com toda mulher. Outra coisa, gente, outra coisa que geralmente sempre acontece, né, com novas mamães é aquele negócio. Meu Deus do céu, ele é a cara do pai. Gente, o sorriso do seu filho vai ser só do pai. O cabelo do seu filho vai ser só do pai. O cabelo do pai é liso. O cabelo do pai é escorrido, do neném é cacheado. Mas não, o cabelo é do pai. O olho é do pai. O arroto é do pai. Os punzinhos são do pai. O jeito dele sentar é do pai. A risada é do pai. Tudo é do pai. Isso acontece geralmente pro lado da família do genitor, né? Porque do seu lado, né, não tem tanta pegação de pé assim. Mas é sempre assim, gente. Ai, porque, nossa, eu vi. Nossa, na época que o fulano tinha essa idade, nossa, ele era exatamente assim. Gente, o filho, ele vai puxar para todo mundo. Ele vai puxar até pro seu vizinho. Mas ele não vai, ele não parece com você. Seu filho pode ser a sua cara, ele não vai parecer com você. Ele não tem nada a ver com você. Você só emprestou a barriga. E olhe lá se ainda você não precisar de um teste de DNA para ver se o filho é seu mesmo. Por diversas vezes você vai se sentir sozinha, só você e seu filho, né? Independente se o seu marido tá em casa com você, independente se tiver rede de apoio, você vai se sentir só, entendeu? A maternidade é uma coisa solitária, porque assim, fica todo mundo ali de cima, né? Fica falando na sua cabeça, só que na madrugada, na hora de ali acoitar o choro da criança, na hora de ninar a criança, na hora de você ficar acordado até umas 5, 6 horas da manhã, é só você. Raramente é o marido, mesmo porque o marido na maioria das vezes trabalha, mas 98% é a mãe que fica de madrugada acordada com seu filho. Mãe de verdade, eu não tô falando aquelas mães que só colocam no mundo e jogam nas costas dos outros. Tô falando de mãe que ali tá empenhada a cuidar. Depressão pós-parto é uma coisa que pega a maioria das mães, aconteceu comigo também, eu tive depressão pós-parto, estou começando a me curar agora, né, que o Leon já está com 8 meses, né, já tá ficando uma fase mais suave, mas a depressão pós-parto é uma coisa que pega a maioria das mulheres que têm filhos, né, porque a nossa vida muda completamente, né, a gente não pode mais frequentar os lugares que a gente frequentava, a gente não pode mais fazer as coisas que a gente fazia porque é uma nova vida. Você tem ali um serzinho para cuidar, né? Então, assim, diversas vezes a gente pensa: poxa vida, eu nunca mais vou ser a mesma, eu nunca mais vou sair para tal lugar, eu nunca mais. Né? A maioria das mulheres pensam assim em alguma fase ali da maternidade, né? Principalmente nos começos. Mas isso passa, isso é só uma fase. Eu tô começando a sair agora. Certo que tem lugares que não dá pra ir, né? Barzinhos assim, eu não vou todo fim de semana. E quando eu vou, eu levo meu filho, a gente fica pro lado de fora, mas eu levo ele. Mas tudo passa, gente. Todo mundo vai querer ficar com o seu filho. Tia, avó, vizinha, colega, todo mundo vai querer ficar com o seu filho. Ai, traz ele aqui pra casa. Ai, nossa, deixa ele aqui em casa. O povo trata o seu filho como se ele fosse um filhote de cachorro, né? Como assim, sabe? Fosse um patrimônio histórico, um monumento, um presente para a família, né? Você teve filho para os parentes. Então, assim, gente, todo mundo vai querer ficar pegando o seu filho, levando para casa, entendeu? Mas cabe você deixar ou não. Eu, no meu caso, eu não quero, né? Eu não vou ficar dando essa liberdade pro povo de achar que o meu filho é do povo, né? Porque tem parentes que acham: nossa, fulana teve filho, nossa, agora pronto, agora a gente tem um neném na família aí pra fazer todo mundo rir.
Como se o neném fosse um bobo da corte, né? Que nasceu pra fazer todo mundo dar risada. Gente, bebês não são filhotes de cachorro, bebês não são brinquedos, eles são nossos filhos, entendeu? Então não tem essa de que, ai, traz ele aqui pra casa, ai, nossa, deixa eu ficar. Ele é nosso filho, você tem que ter respeito porque ele é um ser humano, ele tem uma vida, né? Então não é assim, gente, não é bagunçado desse jeito, tem gente que é muito sem noção, né? Que acha que a gente vai pegar o nosso filho e deixar na casa dela e, sei lá, ir pra Marte, não sei. E tem gente que acha que a mãe não tem direito de ficar com o próprio filho, viu, gente? Tem gente que acha assim, nossa, ela é muito exagerada. Ela não desgruda da criança pra nada. Ai, ela não deixa aqui em casa. Ai, gente, respeitem as mamães. O filho é delas, elas que carregaram. O filho é delas, gente. O filho é delas. Vocês não têm direito nenhum de achar que vocês têm que arrancar a criança da mãe e, sei lá, ir passear num shopping. Isso se a mãe deixar. Sobre a alimentação do seu filho, você vai ter muita dor de cabeça com isso, né? Eu já estou prevendo aí que eu vou ter alguns estresses, mas assim, sabe? É só a gente fingir a egípcia. Então, assim, gente, sobre a alimentação do seu filho, você vai lá, né, tipo, dar os legumes, as frutas, tudo alimentação saudável pro seu filho. Aí tem vizinhas, ou tem avós, ou tem tias, que elas acham que elas têm direito de dar o que elas quiser pra criança, né? Porque, eu sou tia, eu sou avó, eu posso dar o que eu quiser. Não, você não pode. Se a mãe não permitir, você não pode. Você tem que respeitar o que a mãe diz. Então, assim, mamães, vocês vão passar por isso também. Vocês vão passar muito nervoso, entendeu? Principalmente com esse lance de alimentação. Se você for daquelas mães, né, que quer sair pra balada e deixar o filho na casa de alguma pessoa, já põe em mente que essa pessoa vai se achar no direito de fazer o que quiser com seu filho, porque o seu filho tá na casa dela. É por isso que eu não quero deixar meu filho na casa de ninguém. Sabe, eu quero cuidar do meu filho, do meu jeito, porque as pessoas acham que elas têm direito de fazer o que quiser com seu filho, porque o seu filho tá lá. Ele deixou aqui em casa, então, eu vou dar o que eu quiser pra ele comer. Eu vou fazer o que eu... Não. Então, assim, gente, se você puder evitar de deixar o seu filho na casa das pessoas, tente levar o seu filho junto com você, a não ser se for caso de trabalho, assim, que não tem como, entendeu? Voltando aqui, gente, que tinha acabado o espaço a memória do meu celular. Mas então você tem todo o direito de falar para a pessoa: eu não quero que o meu filho coma isso, porque eu dou certos alimentos para ele. Se possível, gente, faz uma marmitinha ou várias marmitinhas e leve na casa dessa pessoa, para deixar bem claro que tipo de comida que o seu filho come, entendeu? Gente, por diversas vezes, algumas mães se sentem fracassadas em ser mães. Vamos supor, você tá ali fazendo mil coisas ao mesmo tempo, porque a maternidade é isso, você fazer mil coisas ao mesmo tempo. Tipo, cozinhar, arrumar casa, lavar roupa. E às vezes nesse tempo que você tá fazendo tudo isso, às vezes não tem ninguém para te ajudar, seu filho começa a chorar, 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 e aí você fica nervosa e fala assim: caramba, né, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo arrumar minha casa, e eu não consigo cuidar do meu filho ao mesmo tempo, eu sou uma péssima mãe. Gente, mulheres, coloquem na cabeça de vocês não são péssimas mães, vocês só estão sobrecarregadas, que é o que mais acontece com as mães, é ficarem sobrecarregadas, é a gente achar que a gente tem que dar conta de tudo, porque a gente só cuida da criança. Não, a gente não só cuida da criança, a gente é guerreira, porque cuidar de criança não é fácil, ainda mais sendo mãe de primeira viagem, que a gente não tem, assim, experiência com quase nada, né? Então, assim, você não fracassa como mãe. Só se você for aquelas mães desnaturadas que vai embora com o macho e abandona o filho para trás, entendeu? Ou sei lá, gente, vai viajar, vai fazer alguma coisa, deixa o filho para trás e não tá nem aí, sabe? E eu tô falando só em mães, eu não tô falando de pais, porque eu sou mulher e eu sou mãe. Então, assim, eu tô falando de mães para mães, tá? Se eu fosse pai, eu falaria de pais para pais. Mas como eu sou mãe, vou falar de mães para mães. Então, assim, a gente nunca fracassa como mãe. A gente faz o que a gente pode e a gente quer sempre o bem para o nosso filho. Arrumar a casa é querer o bem do nosso filho, porque ali é o local que ele está morando
Então tem que deixar organizado pro seu filho. Então assim, você é uma mãe ótima, tá? Uma mãe ótima. Se seu filho tombar alguma coisa, gente, acontece. Crianças caem, crianças machucam, crianças choram, principalmente bebês. Bebês choram porque é a única maneira que eles têm para se comunicar. Então, assim, não acha que você é uma mãe falha, que você não é, você é uma guerreira. Sobre a escolinha do seu filho, creche, essas coisas, também vai ter muito palpite, muita gente querendo falar com quantos anos você deve colocar o seu filho. Não dê ouvidos, você que tem que decidir com quanto tempo você vai colocar seu filho na creche ou na escolinha, entendeu? Porque você é a mãe, você que sabe o que é melhor para o seu filho. Se você tem condições de ficar em casa cuidando dele, é bem melhor, porque a maioria das creches eles maltratam as crianças, entendeu? Porque, gente, imagina, cuidar de uma criança só já é pedreiro. Você que é mãe, você sabe. Imagina na creche, as cuidadoras cuidando de 20 crianças. Como que deve ser loucura. Então, assim, às vezes eles são maltratados, entendeu? Não tô falando que é todas as creches, porque tem creches maravilhosas, mas a maioria das creches, eles são maltratados ou são deixados de lado, entendeu? Então, assim, se você puder ficar com seu filho em casa, cuidando dele, fique. Porque é uma fase única da vida, seu filho vai te agradecer muito no futuro. Gente, o vídeo não ficou muito longo não, eu só quis falar algumas coisas sobre a maternidade, porque às vezes isso fica martelando na cabeça da gente e a gente quer falar pro mundo todo o que a gente tá sentindo e o que a gente não quer ouvir, tá? Porque às vezes cansa. Às vezes cansa de várias pessoas querer falar na nossa cabeça o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer. Por isso que eu fiz esse vídeo pra você, mamãe, e pra mim também. Um super beijo pra vocês e até os próximos vídeos de desabafos, relatos, qualquer coisa.